na África e a Inglaterra sozinha vai cair também. Eu quero as colônias da Inglaterra na África. É isso que eu quero. Por isso que a Itália entra na guerra em 40, tá? Vamos trazer para hoje agora. Vamos trazer para hoje. Qual que é o maior aliado potencial da, da Rússia? Não é a China? É a China, né? Ou alguém considera outra nação aí, tipo Irã, Coreia do Norte, essas coisas? Eu acho que é a China. O principal aliado potencial da Rússia é a China, tá? O que que a China tem a ganhar com essa guerra? Não é isso? O que que a China tem a ganhar em se envolver numa guerra nuclear contra Europa e Estados Unidos? O que que a China tem a ganhar com isso, cara? Olha o que que a China se tornou hoje no mundo, compara com o que ela era 40 anos atrás, quando Mao Tse-tung morreu, tá? É, olha o que que... É mais de 40 anos que Mao morreu, tudo bem, mas aproximadamente. A China saiu de um brejo para ser a segunda maior economia do mundo, baseado em produção industrial. A China concentrou grande parte da manufatura do mundo, tá? A China opera com investimentos pesadíssimos europeus e norte-americanos. A troca comercial da China com a Europa e com os Estados Unidos supera em muito, mais de 10 vezes, creio eu, me corrija se eu estiver errado, Marcelo, em mais de 10 vezes a troca comercial da China com a Rússia. Então, existe uma, um cenário que favorece uma boa relação da China com a Rússia no tocante a minar a autoridade dos Estados Unidos como polícia do mundo, como única potência hegemônica do mundo. Existe. Mas a China vai colocar seu pescoço né, no jogo para poder salvar a Rússia de uma aniquilação nuclear? Por que que ela se envolveria? Que você acha, É, mano? então, Júlio, eu concordo com você, assim. Primeiro que falar de uma parceria China e Rússia, eles são parceiros, assim, você falou que são parceiros por conveniência, parceiros agora. Alta conveniência. Mas, historicamente falando, existem disputas fronteiriças. Você pega, por exemplo, aquele a Ásia Central, Tadiquistão, Turcomenistão, Quirguistão. Aquilo é um bolsão de gás natural, um bolsão de minério, que a China tem interesse, assim como a Rússia também tem interesse, porque fazia parte da antiga União Soviética. Então, eles são aliados agora. Mas existem vários embates para, de fato, China e Rússia serem aliados históricos. Não é uma aliança de tão confiança assim para longo prazo. Eu concordo muito com o Júlio, por exemplo, quando ele fala da questão da China a China não tem interesse nem hoje em entrar em conflito com Taiwan. A China hoje, ela está muito mais envolvida com o projeto do Road and Belt, a nova Rota da Seda, os caras estão tentando expandir a comunicação com a Huawei, a China vai lançar já o 6G, promete daqui 3, 4 Ah, é? anos. O 6G de a velocidade de internet. Então hoje, a China não quer nem comprar briga com Taiwan, que é uma questão moral e histórica para os chineses. Porque sabe que uma eventual guerra contra Taiwan faria com que o mundo inteiro se voltasse também contra os chineses, ou pelo menos a parte ocidental. A China hoje ela tem uma missão que é fazer o mundo reduzir a dependência frente aos Estados Unidos. Os próprios BRICS, eles têm essa pegada. A China fala, por exemplo, de um processo de desdolarização da economia. A China está, junto com os BRICS, querendo criar uma moeda comum de trocas comerciais. Os BRICS agora vão ter quase 30 países, além dos possíveis membros associados que vão entrar, para a realização das trocas. O Banco dos BRICS tentando ser uma alternativa ao Banco Mundial, ao FMI, para consolidar o poder da China, um sistema alternativo de pagamentos ao sistema SWIFT, também para que a China tenha mais poder, né? Ou seja, o grande objetivo da China hoje é reduzir a influência que os Estados Unidos têm no mundo, principalmente da influência cultural e a influência econômica. E claro que o apoio da Rússia é super importante, existem pontos em comum. Mas comprar uma briga com Taiwan atrasaria todo esse processo de expansão dos tentáculos chineses. Comprar uma briga pela Rússia, que nem historicamente eles são tão alinhados, por o que nem o Júlio falou, né? Por um objetivo que para a China não leva a nada. Por isso que eu falei, começou a Rússia fez uma retaliação acima do tom, algum tipo. A China vai condenar, com certeza vai É. condenar.
porque a China não tem o que ganhar apoiando a Rússia na guerra. Tanto que, por exemplo, a China oficialmente fala que não fornece equipamentos de guerra para a Rússia. A crítica do Ocidente é: a China aumentou a compra de petróleo, de gás, a China continua vendendo insumos para os russos, que os russos utilizam para produzir armamentos e tal. Então é como se a China estivesse indiretamente apoiando a Rússia. Mas oficialmente falando, a China não repassou tecnologia militar para os russos. Eles não admitem isso. A China e o Brasil partem da premissa que a guerra Rússia-Ucrânia tem que ser resolvida por um acordo e não por uma vitória dos russos. Claro que o acordo que a China quer é que a Rússia avance em direção aos territórios que já foram conquistados, que a Ucrânia fique uma espécie de um país neutro e seja vista como uma vitória do Putin, porque interessa no momento. Mas não acho que a China apoiaria a Rússia numa eventual guerra nuclear. Entendi. Vamos abrir para algumas perguntas aí, Léo, manda aí. Bom, inclusive, a que eu separei aqui fala sobre a China. O professor aí comentou sobre o não interesse da China, né? Mas qual o papel da potências como a China que ela poderia evitar efetivamente numa guerra ou um confronto desse? O que ela poderia fazer? Ela entrar na guerra ou evitar que Evitar. O que a China poderia fazer para evitar? Evitar a escalada. Então, a China, ela tá junto com o Brasil, inclusive na cúpula do G20, que aconteceu no Brasil, eles criaram um grupo, nome até bonitinho, chamaram de Aliança pela Amizade, né? Aliança da Amizade. WhatsApp? É, o grupinho do WhatsApp. Imagina, né? O Lula mandando... Vamos resolver no WhatsApp ali, ó. E eles estão tentando liderar, junto com o Sul Global, algum tipo de proposta para ser apresentada para o G7, para que o G7 convença a Ucrânia a fazer uma resolução do conflito. Na minha concepção, o máximo que China, Brasil, os BRICS podem fazer é tentar servir como uma plataforma para negociação. Mas agora, a resolução do conflito vai se dar mesmo? Eu não vejo a Rússia perdendo essa guerra, tá? Tá certo que assim, também colocar o que seria uma vitória da Rússia, por exemplo, vamos imaginar que a guerra acaba agora. O pessoal aqui do chat deu uma sugestão que eu acho que funcionaria. O Haddad taxar essa guerra. Se leva o Haddad na negociação, ele coloca taxa para a Rússia, coloca taxa para a Ucrânia, o pessoal vai pensar duas vezes. Qualquer projétil utilizado já é uma... Tem taxa aqui. Vem da China? Maior ainda a taxa. Mas desculpa, professor. Não, então, eu vejo assim, talvez a redução do apoio do Ocidente para a Ucrânia seja o princípio para uma base de negociação. O Putin eu não vejo aceitando fazer um acordo que não tenha pelo menos o domínio da Crimeia, de Zaporísia, de Kherson, Donbás, né, os territórios que já foram dominados. Eu não vejo a Rússia aceitando nenhum tipo de acordo que não tenha previsto isso. Se o resto do mundo aceitar isso, por que não daqui mais um tempo ampliar esse território? Por isso que o Trump ele fala, né, segundo a proposta dele, vamos fazer com os territórios já foram invadidos, não tem muito mais o que fazer. Criar uma zona tampão de 1.300 quilômetros e nessa zona tampão, militares europeus ocupando. E militares europeus impedindo que ucranianos invadam esse território e que a Rússia também parta para cima desse território com a possibilidade de retaliação. Não é que eu tô falando que moralmente aceitável. Para mim, moralmente aceitável deveria ser a Ucrânia retomar os territórios que tinha, né? Mas assim, na prática, eu vejo que a grande chance da Ucrânia, principalmente se o Trump cumprir a promessa que ele está colocando, que é limitar a ajuda e obrigar o Zelensky a sentar numa mesa de negociação, é ficar com os territórios que foram invadidos e talvez usar Kursk como uma espécie de moeda de troca. Não acho que ele vai conseguir reaver a Crimeia ou reaver Donbás, que são os territórios mais estratégicos. Mas talvez retomar uma porção de Kherson, uma porção em Zaporísia. Talvez essa seja a vitória para os Zelensky. Eu particularmente não acredito mais numa vitória de reconquista de todos os territórios para a Ucrânia. Quer completar alguma coisa, Júlio? Sobre a China? Cara, como o Marcílio começou aí, realmente, chineses e russos não são amigos, né? Não são povos historicamente amigos, tá? Estamos escutando, né? Sim. Tá bom. Então, não são historicamente amigos, não. Eles foram, de fato, para a guerra 2 vezes no século passado. 1929, 1969. Foram, de fato, 2 vezes para a guerra, de verdade, né? Não foi assim, troca de ameaça, não. Foi troca de tiro com milhares de pessoas mortas dos 2 lados. Tá? Além disso, você tem
uma incompatibilidade do socialismo soviético e o socialismo chinês desde o começo. Na primeira reunião de Mao Tse-tung com Stalin, ainda em 49, os caras já tiveram uma discussão, já viram que seria inviável continuar como parceiros, né, nominais ali. Continuaram como parceiros de ocasião, de oportunidade por mais alguns anos, mas em 1961, o próprio Mao Tse-tung denunciou o comunismo soviético como uma espécie de falsidade sobre a ideologia original do Lenin, né? Como uma deturpação, a palavra correta é essa, uma deturpação da ideologia original do Lenin. Então aí você tem um rompimento entre o maoísmo com o leninismo da segunda metade da União Soviética e, cara, além de se afastar, na verdade, a União Soviética e a China se tornaram inimigos não declarados nos últimos 20 anos de Guerra Fria. Existiu uma aproximação da China comunista com os Estados Unidos, que foi mediada pelo Henry Kissinger, a partir do comecinho dos anos 70 ali, foi mediado pelo Kissinger, a reaproximação dos Estados Unidos com a China para poder isolar de forma definitiva a União Soviética. Tá? Tanto, Júlio, só por curiosidade rapidinho, que Sim. os Estados Unidos oficialmente reconhecem a República Popular da China como a China, de Como fato, a né? China, né? E não mais Taiwan, como era visto até a mudança de postura. Sim, os Estados Unidos não reconhecem. Foi uma atitude norte-americana retirar os taiwaneses do assento da China na ONU e dar o assento para a República Popular da China, né? Para os comunistas. Por quê? Para garantir essa aproximação e esse isolamento da antiga União Soviética. E uma coisa que assim, a gente pouco fala. Eu tive a oportunidade de entrevistar um veterano de guerra da guerra soviético-afegã, né, ou seja, da invasão soviética do Afeganistão, que ele atuou durante a boa parte de um ano, né, na linha de frente lá, e ele fala das inúmeras operações de apreensão de armas que foram tomadas dos resistentes afegãos. E, cara, a imensa maioria dessas armas fornecidas para resistentes afegãos não era como a gente espera que fosse, né? Fornecida pela CIA, igual no Rambo 3, não. Era munição chinesa, era arma chinesa, era, era material de guerra chinês sendo fornecido para o inimigo da União Soviética numa guerra de fronteira com eles. Entende? Então, é um ponto que pouca gente toca, né? Que a China, ela investiu para minar o esforço de guerra soviético durante os anos 80 e colaborou de forma, né, sobremaneira bem destacada para o desastre que se tornou a invasão soviética do Afeganistão, que colaborou muito para a dissolução da União Soviética em 1991. Outra pergunta aí, Léo. E a gente vê os Estados Unidos sempre apostando numa galera, treinando uma galera que vai dar problema depois pra Sempre, eles, né? né? Ó, o Bin Laden. Manda, Léo. Tem uma aqui, pro professor aqui, ó. Mundo Infinito é o @. Acha que a reunião de amanhã, feita pelo lado ocidental, NATO-OTAN, que é 26/11, Tem uma reunião amanhã? da Ucrânia, teremos escalada na guerra, professor? O que é essa reunião que vai rolar amanhã? Atualmente, né, a gente tinha até cerca de 2 meses atrás, o Stoltenberg era o líder da OTAN e ele já tinha uma política pró-Ucrânia. Quem entrou, não sei, uns 2, 3 meses, é o Mark Rutte. Ele é muito mais favorável à Ucrânia do que era o antigo líder da OTAN. Então ele vê com extrema preocupação a possibilidade da eleição do Trump e a possibilidade da Europa ficar sozinha em ajuda à Ucrânia. Tanto que ele se reuniu com o Trump no final de semana. Ele falou que foi assim uma reunião super produtiva, tal, mas também não deu detalhes se os Estados Unidos vai continuar ajudando ou não no governo Trump. Penso eu que não, tá? E vai se reunir nessa terça-feira agora, né, amanhã, com alguns conselheiros ucranianos. Muito possivelmente, o que vai ser deliberado é na minha concepção, tá? Uma vista de como que os ucranianos vão conseguir usar os mísseis de longo alcance. Porque não ficou explícito isso.
Mas quando você pega as mídias ocidentais, New York Times, Washington Post, eles colocam que os Estados Unidos, eles autorizaram a cessão de mísseis de longo alcance. Mas não é que autorizaram para todos os pontos da Rússia. Eles autorizaram para a área próxima da fronteira, então Briansk, como foi utilizado, Belgorod, por exemplo, e a região de Kursk. Talvez a reunião de amanhã faça algum tipo de deliberação em relação a um aumento da possibilidade de ataque dos ucranianos e talvez um novo pacote de estímulo, um pacote de ajuda. Na minha visão, é uma tentativa da OTAN mostrar, mesmo se o Trump for eleito presidente dos Estados Unidos e cumprir as... Eleito já foi, né? Mas ele cumprir as promessas que ele colocou da sua campanha de reduzir o apoio, a Europa vai continuar aqui para vocês. A questão aqui, na minha concepção, tá? Uma coisa é a OTAN falando, outra coisa é você fazer uma análise individual de cada um dos países, porque de fato é o que depende. A OTAN é uma organização que depende do apoio individual de cada um dos países. A Alemanha já prometeu reduzir ajuda. A gente tem ascensão de líderes, mas o Geert Wilders, por exemplo, que é dos Países Baixos, também anunciando uma redução do apoio. Então, acho que é uma tentativa de mostrar para a Ucrânia que a Europa está junto, a OTAN está junto, mas muito mais simbólica do que exatamente prática.